uma análise comparativa entre Marx, Feuerbach e Hegel, artigo escrito pelo professor Edgar Dias de Vasconcelos. Suas teses foram publicadas somente em 1888 por Engels, como anexo ao fim da filosofia clássica alemã. Ao serem elaboradas, Engels faz apenas um leve retoque no texto que antes fora escrito por Marx, sem ter a mínima preocupação em modificar a sistemática do conteúdo. Foi tão somente observações posteriores colocadas com objetivo à impressão. Mas sem querer, de certo modo, favoreceu como documento em que foi formulada uma visão genial de mundo. Se não fosse Marx, Feuerbach certamente seria alguém desconhecido do mundo acadêmico. Entretanto, Feuerbach, de certa forma, tinha dito a respeito das ideias puras certa contemplação à metafísica da realidade, o que Marx não gostava devido ao mecanismo de mistificação do mundo material. Tendo o homem a ideia central, os aspectos do materialismo, fundamentados não no espírito, mas nas leis da natureza. Teve influência forte ao jovem Marx, contrária a qualquer dimensão metafísica da realidade material, como de certa maneira foi desenvolvido por Feuerbach. O livro publicado por Feuerbach, A Essência do Cristianismo, em 1841, teses fundamentais a respeito da reforma da filosofia e seus princípios da filosofia do futuro, de 1843, tiveram naturalmente caráter muito mais literário que toda a escola dos chamados hegelianos de esquerda. O próprio Marx reconhece esse procedimento e percebe nele o grande valor do filósofo Feuerbach. Tanto é que a crítica formulada por Marx a Hegel não deve apenas a um comportamento de ordem hegeliana. A questão da dialética da conservação de parte dos estágios anteriores, porém muito mais a aplicação idealista da materialidade dessas relações conservadas anteriormente. O entusiasmo de Feuerbach por parte de Marx foi apenas momentaneamente, quando ele recebeu a nova concepção e quando, de certa forma, influenciou. Encontra-se na obra desenvolvida por Marx, A Sagrada Família. Entretanto, Marx procurou livrar muito rapidamente da vaga visão da vida humana na Terra. Seu trabalho no jornal Gazeta Renana levou-lhe a ter contatos com questões políticas e econômicas diferentes que tiveram os chamados hegelianos de esquerda, incluindo Feuerbach, o motivo das visões distintas de ambos. Foi exatamente o contato que Marx teve com o mundo da política que possibilitou-lhe passar de uma crítica à religião, a qual Feuerbach tinha de certo modo limitado, por razões até culturais, e de certa forma muito eficiente por parte de Marx, a teoria de Estado e a questão do desenvolvimento do capitalismo. É da organização social e política, reflete Marx, que resulta a forma do Estado ao que se reconhece a sua crítica da filosofia do Estado de Hegel em 1841 a 1843. No entanto, a diferença entre eles é que Hegel defende a sociedade burguesa e o Estado como mecanismos de reforma social e, por esse motivo, Marx entende como conservador. Com o mesmo raciocínio, ataca Feuerbach. O distanciamento de Marx em relação a Feuerbach aconteceu, em primeiro lugar, como maneira de correção em sua perspectiva à mudança social. Desta forma, em março de 1843, Marx dirige a Ruge
e deixa claramente o que pensa a respeito do pensamento de Feuerbach. Entretanto, no trabalho elaborado por Marx, os chamados Manuscritos Econômicos e Filosóficos de 1844, Marx ainda não tinha libertado totalmente de Feuerbach. Veja o que ele mesmo refletiu em defesa do filósofo neo-hegeliano. Marx desenvolve um relativo louvor a Feuerbach, ainda que como contraposição ao pensamento de Bruno Bauer. Os manuscritos defendem, assim, os feitos de Feuerbach, sobretudo a fundação do materialismo, na época tido como autêntico por parte de Marx em defesa da ciência real. Quando Feuerbach torna a relação do homem com o homem igualmente o princípio básico da teoria e Deus por parte dele como princípio da alienação real da vida material. O que elaborou Feuerbach é que o homem, devido à sua situação real de vida, desfavorável à vida sem projeção de melhora, imagina outra situação compensadora, atribui a Deus a esta nova concepção e cria na formulação uma ideologia transformando a mesma em verdade. Com efeito, para Feuerbach, o homem é capaz de transformar em realidades, e com isso viver as irrealidades como se fossem reais. Esse mecanismo é profundo quando aplicado na relação política. Dizia Marx, talvez seja esse o único aspecto positivo na formulação de Feuerbach, na sua nova visão de mundo. Posteriormente, Marx, na elaboração dos manuscritos econômicos e filosóficos, supera definitivamente Feuerbach, isso porque na nova compreensão do homem e da relação do homem com o homem não permanece mais nenhum mecanismo de alienação. Refere-se ao entendimento epistemológico por parte de Karl Marx. Entretanto, procurou eliminar, pelo menos do ponto de vista abstrato, etimologicamente, aquela relação da antropologia abstrata de fundamento global, desenvolvido particularmente por Feuerbach. Elimina a crítica de Feuerbach a respeito da alienação humana em relação a si mesma. Marx cria um novo entendimento e transporta a crítica da religião para o Estado, o que não tinha até então sido percebido por Feuerbach. Elaborado esta crítica, Marx penetra no fundamento da teoria econômica do processo de alienação. Nesse momento, a crítica atinge também a fenomenologia de Hegel, em que para Marx passa a ser determinado o papel do trabalho na ordenação da história e da política. Não mais a filosofia de Hegel, em que tudo é entendido numa dialética que tinha apenas uma perspectiva, a reforma visando parte da conservação natural da economia. A nova visão de mundo é radical e supera o modelo por completo. Propõe uma nova forma de Estado de caráter coletivista. Isso se atribui particularmente a Karl Marx e não a Hegel e muito menos a Feuerbach. É nessa perspectiva que se entende a relação de ambos e da mesma forma que se pode desenvolver uma análise complexa, comparativa de Marx, Hegel e Feuerbach. Artigo escrito pelo professor Edgar Dias de Vasconcelos.